A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma pregação. Que o único Deus continue abençoando a sua vida e mostrando a verdade, que é a sua palavra, apenas ela. O nosso tema de hoje é o seguinte: a igreja de Laodiceia. Vamos aprender o que essa igreja tem de ruim, porque ela é considerada, entre todos os estudiosos, a pior igreja descrita em Apocalipse capítulo 2 e 3, e ver onde essa igreja está errando, como ela erra, e também verificar se nossas ações estão indo de encontro o erro deles ou está dentro do erro. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e ler os versículos 14, 15, 16 e 17, primeira parte. Vamos agora, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, um princípio da criação de Deus. Bom, aqui Jesus está se apresentando à igreja, a última geração. Versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que está acontecendo com a última geração? A última geração está dividida entre o povo que é quente, fervoroso, e o povo que simplesmente não se preocupa em seguir a Deus. Só que existe um abismo de diferenças entre esses dois. Por exemplo, existem pessoas sim que são fervorosas, mas não seguem a Bíblia, seguem a sua religião. E isso, ela é fria. Existem pessoas que são fervorosas, que conhecem a mensagem, mas isso aqui eu não vou seguir porque eu não quero. Existem pessoas que são fervorosas e que leem a Bíblia, isso aqui não é desse jeito. Então toda vez que uma pessoa tentar ler a Bíblia, tentar obedecer a Bíblia e botar a opinião dela dentro da palavra de Deus, a Bíblia chama ela de fria. Mas quem são os quentes? Aqueles que seguem a palavra conforme Deus está mandando, sem colocar nenhuma opinião e se esforçam para ser testemunhas vivas do Evangelho de Deus nessa terra. Então existe essa diferença. No entanto, no versículo 17, primeira parte, diz algo que deixa a gente preocupado, que diz assim: pois dizes, quem está dizendo? A última geração. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Vou parar por aqui, depois vamos continuar o 17, segunda parte, até o versículo 22. Então essa parte que diz, eu não preciso de nada, eu sou rico. Quem está falando isso? A parte fria. A parte fria está dizendo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso do assim diz o Senhor, porque eu já tenho conhecimento suficiente para isso. Isso é um perigo muito grave. Quantas pessoas não compreendem que obedecer a Deus é obedecer a palavra, é obedecer assim diz o Senhor, ela infelizmente está cometendo idolatria e infelizmente ela perderá a sua salvação. Vamos ver um exemplo no qual isso aconteceu. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, e ver como Saul, infelizmente, agiu da mesma maneira. Diz assim, 1 Samuel 15, 1, 2, 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, o que o profeta está dizendo a Saul e a nós? Atenta à palavra do Senhor. Não é sua opinião, não é seu achismo, não é o conceito do mundo religioso. É a Bíblia, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando subia do Egito. Vá, pois, fere Ameleque e destrói totalmente tudo que tiver e nada lhe poupes. Vamos parar aqui. Então, Saul recebeu uma ordem de Samuel: vá até Ameleque, destrua tudo. Tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, dentre outros. Essa foi a ordem de Deus. Destrua tudo, não traga nada. Agora vamos ver 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, 14 e 15 e ver como Saul agiu. Diz assim:
Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só, Samuel deu uma ordem, o Senhor mandou você fazer isso. E Saul chega para o profeta: olha, tudo que Deus falou, eu fiz. Só que no versículo 14, não foi isso que aconteceu. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e mugidos de boi que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Não foi isso que Deus falou para Saul. Deus não mandou Saul trazer espólios de guerra para sacrifício. Deus mandou Saul matar todos. Isso muitos cristãos fazem. Deus dá uma ordem. Não, mas eu vou fazer assim porque é melhor. Deus não quer isso. Quando você faz isso, você não está servindo a Deus. Você está desobedecendo a Ele. Você está fazendo o pecado da rebelião. Deus não quer a sua opinião. Deus não quer minha opinião. Deus, Ele quer a nossa obediência. Se Deus mandou fazer, faça. Ah, mas isso aqui... Não tem mais isso. Faça. Versículo 15. Versículo 19. Porque, pois, não atentardes à voz do Senhor, mas te lançardes a despojo e fizerdes o que era mal aos olhos do Senhor? O que significa isso? A opinião de Saul foi mais forte do que a vontade de Deus. Não, Deus falou, destrua todo mundo. O que foi que Saul pensou? Não, eu vou pegar esses animais, vou sacrificar porque assim é melhor. Qual é o erro dos cristãos? Colocar o assim é melhor na palavra de Deus. Quer seguir a Deus do jeito que ele acha que é certo. Quer seguir a Deus do jeito que ele acha que é. E, infelizmente, muitas religiões têm caído da mesma maneira. Muitas pessoas ensinam errado. E quantas pessoas estão por aí? Cristãs, independente da congregação que esteja frequentando, ou seja, membro, são sinceras com Deus, querem ser fiéis a Deus, mas estão seguindo homens que estão vivendo o melhor é assim. Desprezam a Bíblia, desprezam a ordem de Deus, desprezam os mandamentos, desprezam os estatutos. Não, vamos fazer assim porque é melhor. E Deus não quer isso. Vamos continuar até o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruíram totalmente. Opa! Outro erro de Saul. Ele acha que o achismo dele é seguir a Deus só porque ele é líder. Quantos líderes religiosos estão seguindo os seus achismos, os seus eu acho... Ah, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, não está. Quantos cristãos estão seguindo o exemplo ruim de Saul? E estou servindo a Deus. E o profeta está dizendo, você não está servindo. Não coloque desculpa. Infelizmente, muitos cristãos estão botando desculpas para não obedecer a palavra de Deus. Isso é ser frio. Mas o povo tomou de despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Agora Saul muda. Não fui eu, foi o povo. Quando começa a dar problema, o líder não fui eu, foi o pastor, foi o ancião, foi o presbítero, foi o diretor. Não fui eu. Eu fiz porque o povo quis. Então o cara, além de não seguir a Bíblia, não assume a culpa, fica culpando o outro. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é a pessoa fazer besteira. Por exemplo, o cara trair a mulher, a culpa é do diabo. Só Saul só faltou falar isso. Não, eu não segui porque foi o diabo que fez isso. E não é assim que funciona. E infelizmente as pessoas não estão assumindo os seus erros. Estão vivendo o seu achismo. Deus não se agrada. Não, mas foi o outro ali, não fui eu. Ele continua. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. O que Samuel está explicando para Saul e está explicando para a gente hoje?
Deus quer sua obediência. A sua opinião para Deus não é nada. A minha opinião para Deus não é nada. Deus quer sua obediência. Obedeça. Ponto final. É só isso. E olha o perigo disso. Aqueles que não querem obedecer. Porque a rebelião, o que é rebelião? Deus mandar você viver de um jeito, Deus mandar você falar de um jeito, Deus mandar você se vestir de um jeito, Deus mandar você se comportar de um jeito e você viver a sua desculpa. Não, eu não vejo que é assim. Você está se rebelando contra Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Consegue imaginar quantos cristãos estão imitando os exemplos errados de Saul? Vamos colocar outro? Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 4, fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que está acontecendo isso? Muitos cristãos que ainda não têm a fé firmada em Cristo, novos convertidos, eles começam a ler a Bíblia e querem seguir. E quantas pessoas estão há muito tempo em conversão que não têm conhecimento bíblico e querem seguir, mas escuta a opinião dos outros. Não, é só uma vez, é só essa. Não, de leve aqui não acontece nada. Então o que as pessoas elas estão vivendo? Em vez de obedecer a Deus e acreditar em Deus, estão acreditando, como o apóstolo Paulo coloca em Timóteo, em fábulas, historinha. Coisas que Deus não disse, as pessoas estão guardando. Coisa que Deus não disse, as pessoas estão vivendo, achando que Deus mudou. A Bíblia diz em Hebreu que Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre. O que Jesus disse, está dito. Deus, ele não é filho do homem para que minta. O que o Pai disse, está dito. Não tem meia palavra. Ou é sim, ou é não. Não fique nesse achismo de não é bem aqui, dá para se entender. Esse dá para se entender. A gente pode compreender. Esses eu acho, esse pode dar, isso não é bíblico. Ou é bíblico ou não é. Ou Deus disse ou Deus não disse. Vamos abrir mais um pouco? Alguns religiosos hoje, infelizmente, eu conheço alguns, não vou citar nomes, que eles estão imitando Balaão. Eles preferem o dinheiro do que a palavra de Deus. Existem pessoas assim? Infelizmente existem. Não vou citar nomes, nem congregação que frequenta. Não faço isso. Números 22, versículos 5 a 12 dizem assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir a lança fora da terra, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas, os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão disse: fica aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Baraque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então Deus deu uma ordem: não. Percebemos que Balaão conhecia a Deus, conhecia as regras, os estatutos, os juízos, ele tinha certa intimidade com Deus. Mas, Números 22, 21 diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Ele se vendeu por causa do dinheiro. Agora vamos falar uma coisa interessante aqui. Eu conheço muitos pastores, eu falo muitos porque muitos vêm conversar comigo,
dizendo o seguinte: irmão, eu sei que o sábado é para ser guardado. Eu sei que não se pode comer porco, mas aonde eu congrego, não se guarda sábado. Se come porco, se eu for falar aquilo, eu vou perder meu salário. Então, infelizmente, esse tipo de pessoa está cometendo o erro de Balaão. Não adianta ele ter conhecimento bíblico, ele saber da verdade bíblica e não praticar. E ainda pregar errado. Esse, se não se arrepender, perderá a salvação. Quantas vezes eu já vi pastor que eu abro a Bíblia, pessoas que eu conheço abrem a Bíblia para líderes religiosos e fala: você está correto. O que você está pregando está correto. Mas eu não posso pregar isso na igreja. Eu vou largar a mão de ser pastor? Eu vou largar a mão de receber meu salário? Se o líder religioso se preocupa mais com o salário, mais com o status, porque hoje em dia ser pastor é status. Olha, eu sou pastor. É isso, é status. Eu já vi pessoas falando que o único que trabalha é pastor. Desculpa. Não é assim que funciona. O único que prega é o pastor. Não é assim que funciona. O único que é missionário é o pastor. Hoje em dia não é muito assim que funciona. Aonde eu congrego, o pastor não faz essas coisas, manda outros. Ele só chega para batizar e vai embora. Em sua grande maioria, em sua suma maioria. Tem pastores que estão lá no arado, firme e forte. Quantos pastores eu conheço de outras nações que, vamos fazer tal coisa, deixa os membros lá e fica em casa. Isso é pastor? Nunca. Então vemos esses maus exemplos aqui, um mau exemplo aqui, um mau exemplo aqui. Nós não devemos seguir esses maus exemplos. Agora vamos falar sobre o nosso penúltimo item. Mateus capítulo 7, versículo 15 a versículo 23. O 15, versículo 15, ele começa sobre os falsos líderes, os falsos ensinamentos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que significa isso? Pessoas que estão abrindo igreja para lucro pessoal. Por que hoje aqui no Brasil tem uma igreja de cada esquina? A igreja não paga imposto, irmão. Por lei, não tem que pagar imposto. Que é o dízimo. É isso que ele quer. Vou dar um exemplo. Aonde eu congrego, mais porque eu fiquei desempregado. Aonde eu congrego. No outro estado que eu morava. Eu estava desempregado, então, devolução de dízimo, nada. O pastor me ligou para perguntar por que eu não estava devolvendo o dízimo. E lembrando que eu estava operado. Ele não estava nem aí para a minha operação, queria saber do dízimo. Eu falei: pastor, incrível, hein? Eu estou muito bem, por sinal, me recuperando da minha operação que eu fiz. Eu disse por telefone isso. Estou me recuperando da operação que eu fiz. Agradeço pelo senhor ter perguntado. De verdade. Tenha um bom dia. Desliguei. Se o seu pastor só te visita por causa de dízimo, desculpa. Eu peço desculpa. Essa igreja não conhece Deus. Eu fiquei triste porque na pandemia, na época da pandemia, quantas igrejas ajudaram seus membros? Reflita. Quantas igrejas? Cobrar o dízimo, o pastor mandava mensagem, mas nunca te visitou. Eles são de Deus, irmãos? Né? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos. Porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Como é que você conhece alguém que conhece a Deus? É pelos frutos. Eu acho incrível como tem pessoas religiosas que pregam que só porque uma pessoa não concorda com ela, tem que morrer. Pessoas que não concordam com a sua ideia ficam distratando. Eu passei por uma situação difícil, onde eu congrego. Fui difamado, caluniado. E eu simplesmente fui colocado de lado. Eu estou sendo sincero. Colocado de lado como se eu nunca tivesse existido. E eu pergunto: onde é que está Deus aí? Eu deixei de pregar o evangelho por isso? Não. Eles vão se ver com Deus e eu estou fazendo meu trabalho. Quantas vezes você conhece pessoas pelos frutos? Se eu não concordar com a religião, eu sou expulso. Cadê o amor de Deus? Não tem. Entende como funciona? Pelos frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
Qual é a vantagem do Pai? Que nós possamos viver a Bíblia. Creia em Jesus. Não importa se aqui diz o texto, se você profetiza, cura. Ah, mas eu faço isso. Não interessa. Jesus coloca aqui, dizer explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque você é Laodiceia fria. Vamos continuar? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isso? As pessoas querem adorar a Deus como o mundo é. Dentro do templo, show de luzes, e diz que é para Deus. Dentro do templo, lanchonete. Dentro do templo, venda de livro. Dentro do templo, falam de venda. Jesus fala que a casa do Pai não é para ser comércio. Vai no mundo. Qualquer empresa já tem tudo lá dentro. Hoje, infelizmente, as igrejas são vistas como empresas. Estão imitando o mundo. Infelizmente. Quantas vezes eu já visitei igrejas que mais pareciam uma boate. Show de luzes, fumaça. Não, mas é para Deus. Não é. Porque estamos imitando o mundo. Eles, no caso. Entende como isso é grave? Eu prego assim triste. Eu sendo sincero, eu prego muito triste. E continua. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que é isso? A pessoa diz que Deus vai te dar um carro, uma casa nova, um iate. Deus quer te salvar, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar seu caráter, Deus quer mudar seu pensamento. Romanos 12, 1, 2 fala sobre isso. Os frutos do Espírito Santo também, Galatas 5, 22, 23. Novidade de vida, 1 Coríntios. Isso o mundo não está mais pregando. Não estão mais pregando sobre isso. E eles acham que estão salvos. Eles acham que estão fazendo o que é certo. O que Deus deseja. Não é, né, irmãos? Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos começar a fazer a vontade de Deus? E vamos ver se você está em Laodiceia fria. O que Deus fala para você? Para que nós possamos melhorar? Apocalipse 3, 17. Olha o que Jesus fala. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que significa isso? Você está dentro de uma religião e nunca ter um encontro com Deus. Nunca ter conhecido a Deus. Você sente ali como se dentro e fora fosse a mesma coisa. É isso aqui. Você vive religião, mas você não vive o Evangelho. Aconselho-te de mim, compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, para a fim de que vejas. O que significa isso? O seu caráter, ele não está de acordo com a Bíblia. Vestimenta branca é mudança de caráter. O olho representa que você tem que olhar apenas para a Bíblia e deixar esses dogmas quietos. Lançar esses dogmas que não são de Deus da sua vida. Tirar eles de vez. Peça para Deus. E aqui diz você comprar ouro refinado. O que significa isso? Você precisa viver apenas a Bíblia. O real valor da sua vida é Jesus. E ele continua. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. É isso mesmo. Arrependa-te. Você se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo? Jesus está batendo na porta do nosso coração. Muda. Segue a Bíblia. E eu farei morada na tua casa. Eu te darei o Espírito. Você consegue entender o quanto isso é maravilhoso? E se nós obedecermos, olha o que ele coloca no versículo 21. Ao vencedor dar-lhes-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos ter compreendido que, infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos ainda têm as coisas erradas, muitas vezes sem querer, mas tem.
que possamos ter compreendido a palavra e que Deus continue nos mostrando a verdade, para que possamos ter essa vitória de ser salvos e estarmos no céu com Jesus e com nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe, um ósculo santo a todos e você tenha um bom Natal.